Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º evento Chico Xavier, com o tema De Jesus a Chico Xavier. Esse evento é organizado pela instituição espírita Nosso Lar, Dona Leonor. Nós agradecemos muito à Fundação Judas Iscariotes, que nos cedeu o teatro e toda a infraestrutura do local, incluindo a cozinha para atender a todos. Por favor, Carlos Malaro poderia vir até aqui para fazer a nossa prece. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Lembrando que a prece é um ponte que nós construímos para Deus, nós vamos pedir a todos agora que esqueçam seus problemas exteriores, que deixem de lado as aflições, que possamos juntos agradecer ao Senhor esses momentos que desfrutamos aqui em conjunto, de paz, de harmonia, de solidariedade. É assim, queridos amigos, agradecendo as bênçãos dos amigos espirituais que nos acompanham, as bênçãos trazidas pela doutrina espírita, as bênçãos trazidas por esse missionário de Jesus, que é Chico Xavier. É que vamos pedir aos amigos para reunirmos os nossos pensamentos, os nossos corações em torno da prece que Jesus nos ensinou, de maneira a podermos nos ligar a Ele, mesmo que por curtos momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que é o vosso reino, poder e agora, para todos sempre. Assim seja. Bom, abrindo nossa manhã, nós gostaríamos de chamar Marco Paulo Minuti de Espírito. Marco Paulo é autor do livro Apocalipse segundo o Espiritismo. Ele vai conversar conosco sobre a história da civilização à luz do Espiritismo, uma imersão no livro A Caminho da Luz. Marco Paulo, por favor. Bom dia, amigos. É uma alegria imensa estar aqui entre irmãos tão queridos, com essa oportunidade de falarmos sobre as mensagens que nos foram trazidas pela mediunidade abençoada do Chico Xavier. O que nós vamos trazer aqui hoje são apenas preciosidades que nos foram legadas pela maior mediunidade que a humanidade conheceu nos últimos tempos. E são mensagens que estão, de certa maneira, sendo ignoradas, desprezadas, não consideradas da maneira como deveriam ser. Nosso tema hoje é sobre o livro A Caminho da Luz, um livro psicografado por Chico Xavier em 1938, que traz muitas mensagens importantes. Um dos livros mais importantes que eu conheço aí na literatura espiritual. E vamos então, Parece que a letra ficou um pouco desfocada, mas nós vamos conseguir aqui abranger os pontos principais. O nosso título é A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo. O livro é de 38, foi publicado em 39, E ele traz uma abordagem muito peculiar. Nós temos vários e vários livros que tratam da história da humanidade.
mas nós não temos obras, se alguém conhecer, nos avise. Nós não temos obras no planeta que falam da história do ponto de vista do plano espiritual. Não existe nenhum outro livro no planeta, a não ser esse livro, A Caminho da Luz, que vai fazer um apanhado da história da humanidade do ponto de vista do Espírito, mostrando os bastidores espirituais do nosso planeta. Tá certo que, como o próprio Emmanuel explica no finalzinho do livro, é uma obra bem sintetizada, e ele fala, né, no final, que ele não tinha essa pretensão de esgotar matérias, né? Ele queria trazer alguns apontamentos fundamentais para a gente compreender o que estamos fazendo nesse planeta. E aí a gente já vai ingressar um ponto muito interessante. Está aqui a capa do livro atual, né? Essa é a última edição pela FEB. E aqui nós até trouxemos, para quem quiser ver, o nosso amigo Carlos Malaco conseguiu comprar a primeira edição. Essa aqui é a capa da primeira edição do livro A Caminho da Luz. Está aqui para quem quiser conferir. Nós vamos começar, tratando dessa obra, fazendo a seguinte pergunta: existe algum sentido por detrás da história humana? A história dos homens faz sentido? Pensadores como Nietzsche e muitos outros vão sustentar que não, que a história humana é uma simples sucessão de eventos desconexos, sem qualquer ligação finalística, sem nenhum objetivo maior. São eventos conectados pela simples luta de poder, pela dialética humana de forças e de conquistas. E a história, então, é esse saco de cacos de vidro desconexos que não formam sentido nenhum. Quando a gente fala assim de maneira crua, até nos assusta, né? Mas é o que ensinam para os nossos filhos na escola, é o que nos ensinam nas academias, às vezes não de uma maneira explícita. Mas por quê? Porque o paradigma do planeta atual é um paradigma materialista. Então, o que dá suporte a todos os sistemas de conhecimento humano na atualidade é o materialismo. Não se acredita no espírito, não se considera nada disso. Então a história não teria finalidade nenhuma. E isso acaba até permeando algumas concepções cristãs. Por exemplo, a gente precisa entender, né, a concepção, a mente de outros irmãos aí de concepção cristã. Para muitos cristãos, a história humana não tem sentido do ponto de vista das realizações da Terra. Aqui seria apenas um palco para a conclusão do juízo final, em que esse mundo vai ser destruído para ser construído outro. Acreditam alguns, inclusive, do ponto de vista material, que haverá com a reconstrução do mundo com os eleitos, aqueles que se salvaram. Então, a história e o que se conquista na Terra, o que se constrói no dia a dia humano, conquistas tão notáveis como os direitos humanos, nada disso faz sentido mesmo para alguns cristãos. O Espiritismo dá uma abordagem completamente diferente para a gente, porque ele nos mostra a evolução em dois mundos. Ele mostra para a gente que a evolução vai acontecendo na Terra e se consolida no plano espiritual, que é a nossa morada verdadeira. Nós vamos abordar isso. Michel Foucault é outro pensador também materialista que não vê sentido na história. Mas nós temos alguns autores interessantíssimos, como o Toynbee, que ele percebe que existe sim um sentido por detrás da história humana. Ele vai dizer que a gente percebe na trajetória dos homens desafios que fazem a humanidade crescer e evoluir. E é muito interessante que ele sustenta, olha a cabeça desse homem, gente, sem conhecer o Espiritismo, hein?
ele sustenta que até as religiões evoluem. Ele é um grande historiador, é autor desse livro aqui, Um Estudo da História, um livro que a gente recomenda, muito bom. E ele vai mostrando que as religiões primitivas, elas vão avançando com as civilizações, e ele prevê, numa visão assim profética, que nós teríamos uma espiritualidade universal no futuro da humanidade, com a união de todas as crenças religiosas. Essa já é uma visão de uma pessoa mais sensível, e ele é um grande historiador. Mas aí a gente volta àquela pergunta: existe sentido por detrás da história do planeta? Vamos entender o que a obra A Caminho da Luz nos ensina. E nós vamos pegar os principais temas desse livro. Agora vejam vocês o que eu fiz, que interessante. Eu fiz uma pesquisa usando inteligência artificial, usei vários padrões de inteligência artificial para selecionarmos os principais temas da obra. E vocês sabem que quando a gente faz isso nos livros do Chico, você percebe que existe um projeto. Como assim? As obras que vieram através da psicografia do Chico Xavier, geralmente elas têm um tema central em torno do qual elas giram. Então, se você pegar, por exemplo, o livro Há 2000 anos, vocês vão perceber que se fala muito do destino. São coisas que ficam ali nas entrelinhas para o nosso estudo. E o Emmanuel está querendo contar naquele livro o quê? Que naquela encarnação ele julgou o destino dele numa trajetória de queda. Ele desperdiçou o destino dele. Então é uma obra que fala muito sobre o destino, é uma das lições espirituais que o Emmanuel quer trazer para a gente tomar cuidado com as nossas ações que constroem os nossos destinos. Se nós pegarmos uma obra, por exemplo, como Obreiros da Vida Eterna, aí já é daquela série André Luiz, nós vamos perceber que um dos temas centrais da obra é o desencarne. São vários modos de desencarne, várias facetas sobre como as pessoas desencarnam segundo a conduta que elas tiveram na Terra. Não é só esse tema, mas é um dos temas principais. Então essas obras, elas foram todas planejadas, é como uma apostila lá da escola, da faculdade, que existe todo um departamento de estudo, de organização, para poder falar assim, olha, como que nós vamos organizar essa obra? Não são temas aleatórios, soltos, de maneira confusa e como se fosse um balaio de gatos, de jeito nenhum. E essa obra, Caminho da Luz, ela também tem os temas centrais. E a inteligência artificial nos ajudou a compreender isso. Então vamos aos temas, os fundamentais e alguns que são assim paralelos, mas também importantes. Mundo, Terra, o planeta Terra, Cristo, Jesus, o homem, os espíritos. Aqui eu não estou conseguindo enxergar, gente. Espera, deixa eu colocar meu óculos aqui, só um minutinho. Vida, né? Me ajudou aqui. Vida, e por aí vai. Todos temas vinculados ao crescimento da humanidade, à destinação da Terra, ao progresso e à finalidade evolutiva dos homens no planeta. Agora aqui, por exemplo, olha, essa inteligência identificou o tempo, que a gente vai ver também que é um tema muito importante. O Emmanuel está querendo chamar a atenção da gente sobre o uso do tempo. Então aqui os temas também, né, parecidos, olha, Jesus, Cristo, vida. Uma outra identificou o amor. Essa última aqui, quem está enxergando? Me ajuda aqui, gente. Igreja, nós vamos ver por que a igreja e Roma é um dos temas principais do livro. Você fala assim, gente, mas o livro está tratando da história da humanidade e foca tanto em Roma e na igreja, por quê? Nós vamos entender isso. Aqui, Espiritismo, o livro nos prepara para e nos mostra a função do Espiritismo na Terra. Civilização, dentre os mesmos que repetem, né? Jesus, terra, homem, mundo, Cristo.
e por aí vai. E aqui, nós fizemos então um apanhado geral, né? Jesus, espíritos, o planeta, a humanidade, a nossa vida, os nossos destinos, o espiritismo, a evolução, a lei de amor. E outros que se repetiram também, não com a mesma frequência: tempo, igreja e Roma. Esse apanhado é muito curioso, né? Assim, gente, mas por quê que esses temas estão se repetindo dessa maneira? Nós vamos ver que são os temas centrais da Bíblia, tanto da Bíblia cristã quanto da Bíblia hebraica. São os principais temas das mensagens que estão na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. Quais temas são esses? Deus, a existência de um Criador, um propósito maior para a vida, a Torá, que é a orientação. Então, o livro Caminho da Luz, ele vai mostrar para a gente que o grande orientador da Terra é Jesus. Ele é o governador do orbe. Entre vários outros, o Messias, a importância do Messias, que o planeta tem um governador, que esse planeta não está à deriva, apesar da gente olhar para a situação hoje do Brasil e para a condição do mundo, e a gente muitas vezes sermos acometidos por esse sentimento de desesperança e quando tudo parece estar perdido. Veja um cenário internacional, por exemplo. Nós percebemos que existe um condutor, e quem conduz esse lema é Jesus. Então, os principais temas da Bíblia são os principais temas do livro A Caminho da Luz. Mas eu quero entender isso. O que significa, gente? É simples. Para quem está lá no plano espiritual, qual que é a preocupação deles com a gente? Orientem-se, conduzam bem a vida de vocês, para vocês não perderem tempo, para vocês conduzirem o seu destino, para vocês aprenderem a serem felizes e evoluírem. Então, o livro Caminho da Luz, ele vai caminhar nessa trilha da necessidade da humanidade de encontrar seu rumo. E que só vamos encontrar a felicidade verdadeira a partir do momento que conseguirmos ajustar o nosso comportamento aos ensinamentos de Jesus. E Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Agora, como eu falei com vocês, não existe nenhum livro de história que faz essa abordagem do ponto de vista da condução das civilizações à luz desse parâmetro maior, que é a exemplificação de Jesus. E quando então nós vamos encaixando a história dos povos, nessa ótica nós vamos percebendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse planeta? Para onde nós queremos ir e para onde precisamos ir. Então é um livro assim fantástico, né? Esse é um livro que eu acredito que ele vai ser estudado nas escolas. Se o Eurípides Barçanufo se o projeto, melhor dizendo, do Eurípides Barçanufo tivesse prosseguido lá da escola Allan Kardec, nós teríamos hoje escolas estudando o livro A Caminho da Luz com as crianças, junto com a história da humanidade. Porque a nossa história da escola, da academia, é só dialética de poder. O pessoal adora falar de luta econômica, luta política e Revolução Francesa, né? E são apanhados de peças que não se sustentam de pé. E a gente vai perceber que a humanidade só vai encontrar o seu passo, o seu caminho de sustentação no roteiro de Jesus Cristo. Então o livro vai começar falando da gênese planetária e não é sem propósito, é para mostrar para a gente que Jesus está cuidando de nós como pastor que guia as ovelhas desde a construção do planeta. E aí o livro vai mostrar que Jesus atua com uma equipe de espíritos arquitetos que ajudaram na formação do planeta Terra, na constituição de todas as nossas leis físicas, biológicas e que nos regem, para depois preparar a vinda dos seres que encontrariam a sua evolução nessa base material. Porque a base material, ela é só um instrumento didático, é como
massinha de modelar que a professora dá para a criança, para ela desenvolver a coordenação motora. Tudo que é matéria, tudo que é instrumento da encarnação são apenas andaimes de construção do espírito. São degraus para o nosso crescimento espiritual. E aí o livro vai mostrar para a gente a presença de Jesus desde o início, explicando que existem no universo os co-criadores em plano maior. E aqui eu estou usando também uma expressão do livro Evolução em Dois Mundos. Os chamados ministros do Cristo, que são esses espíritos que já alcançaram a perfeição relativa, eles ajudam os grandes avatares do cosmos a construir e reger e conduzir outras civilizações. No passado, nós tínhamos uma visão do paraíso, que era uma visão assim, quase que parecida com o ócio, em que nós permaneceríamos ali sem fazer nada. O Espiritismo nos mostra que nós somos co-criadores, estamos trabalhando constantemente. Por isso Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, em qualquer patamar da nossa evolução, nós estamos sempre trabalhando ao lado dos espíritos superiores, cada um exercendo a sua função. E esses espíritos que estão ali no alto nível vieram para essa missão de constituir o planeta Terra, que são chamados arquitetos do Cristo, que o acompanharam, como é relatado lá no início da obra Caminho da Luz. A obra fala que nós estamos vivendo verdadeiros impérios estelares, e não é nenhuma alusão ao filme Guerra nas Estrelas, Star Wars, não. Nós temos comunidades e comunidades nesse universo infinito em evolução, e a Terra é apenas mais um. E o nosso coordenador, grande guia, modelo, grande pastor é Jesus. A nossa galáxia é comparada a uma grande cidade cósmica, com edifícios majestosos, com lares cósmicos. Não sei se vocês estão acompanhando recentemente, mas o governo norte-americano, ele está paulatinamente autorizando a divulgação de informações que nos mostram. Eles estão ali fazendo o que sociólogos chamam de balão de ensaio. Eles estão paulatinamente dosando para a população as informações a respeito do que eles já possuem, da constatação de vida de outros planetas que vêm nos visitar. Um exemplo recente é o do David Grush, que foi testemunhar no Congresso norte-americano. Isso não é papo de ufólogo não, tá, gente? Aconteceu. Quem quiser pode pesquisar na internet que vai constatar. E ele trouxe os documentos mostrando que ele foi autorizado, ele era um membro do Pentágono, e ele foi autorizado a trazer o que ele teve a oportunidade de aferir durante o trabalho dele. E o David Grush, numa entrevista que ficou famosa, ele falou: olha, o governo norte-americano ele tem não só remanescentes das naves, mas também de corpos orgânicos que foram recolhidos de seres de outros planetas, de outros lares cósmicos. O Espiritismo já está nos preparando para isso há muito tempo. Vocês imaginam o que isso vai significar do ponto de vista religioso? Vai mudar todas as religiões da Terra, porque nós vamos sair do orgulho religioso. A gente vai começar a perceber que essa nossa ideia de salvação é muito relativa. Aqueles religiosos bairristas que querem fazer um cerco ali do conhecimento e da detenção da verdade só no seu círculo menor, vão perceber que a realidade universal é muito mais ampla. Então, às vezes, nós não percebemos, não atinamos para o horizonte gigantesco que o Espiritismo está abrindo para a gente, de compreensão. Tudo isso está lá na introdução do livro A Caminho da Luz, né? Jesus é o arquiteto da Terra. Ele atua na estrutura geológica, nas leis físicas e nos acompanha até hoje. E aí, a obra começa a nos mostrar os ciclos do planeta Terra. E nós vamos fazer essa abordagem com um outro texto do Chico Xavier,
que foi uma entrevista que ele concedeu para a LBV em 1999, que está no livro Cadernos de Mensagens, em que o Chico complementa as informações do livro Caminho da Luz, nos mostrando como que funciona a formação da vida no planeta, essa evolução planetária. Veja que interessante. Nessa entrevista, o Chico mostra que o nosso planeta, e um detalhe, esses parâmetros aqui, eles só servem para o nosso planeta, tá? Então, o Emmanuel, através do Chico, explica que o nosso planeta, ele funciona em períodos de alternância de 260 mil anos cada. São períodos de inatividade e período de atividade. E a entrevista dá a entender que nós não fomos a primeira civilização da Terra, nesses períodos de 260 mil anos de atividade. Porque é um ciclo. Então, quando nós encerrarmos esse ciclo de 260 mil anos, a Terra vai ficar inativa, como que adormecida, e depois surge mais outro período de 260 mil anos. Quem não estiver acreditando nisso, que eu estou mostrando para vocês, depois leiam a entrevista, que é fantástica. Eu não tenho como passar o texto aqui integral para vocês, né? O Emmanuel explica que nesses períodos de atividade, 64 mil anos são destinados à preparação dos pródromos da vida, das bases orgânicas e de tudo que vai conduzir a vida biológica no período de atividade. Depois se seguem outros períodos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Esses períodos são constituídos de 7 períodos de 28 mil. E cada um desses períodos de 28 mil anos são constituídos de 4 períodos de 7 mil anos. Olha que equação interessante, né, da vida. Mas eu trouxe um gráfico que vai ajudar a gente a entender isso melhor. Então vamos lá. O Emmanuel vai mostrar para a gente que no período de atividade de 260 mil anos, nós temos os 64 mil anos de preparação da vida, e depois vem 196 mil anos, que são as fases, em que vão se sucedendo as raças. Então, cada período que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, tem 28 mil anos. E o Emmanuel vai revelar para a gente o seguinte: nós tivemos, nessa fase de atividade que nós estamos agora, uma primeira raça primitiva de 28 mil anos. Depois sucedeu uma segunda raça primitiva de 28 mil anos. Depois veio a raça da Lemúria, os lemurianos. Depois vieram os Atlântidos, né? Com mais 28 mil anos. São a revelação do Emmanuel. Depois ingressamos no nosso período. E a gente vai entender que nós estamos no segundo subperíodo de 7 mil anos. Porque esse período que nós estamos atual, ele é de 28 mil. Mas ele não é dividido em 4 períodos de 7. O primeiro já terminou e nós estamos no final do segundo, que o Emmanuel está chamando de período ariano. Período que nós estamos encontrando. Nós estamos no final do período de 7 mil anos do período ariano. Depois desse período ariano, virão mais 2 de 7 mil, para completar o de 28 que nós estamos agora. E ainda vem mais 2 períodos de 28 mil anos. Então, olha o tanto de evolução que a Terra ainda tem para concluirmos o nosso trajeto evolutivo. Nós temos aqui pelo menos mais 14 mil do nosso período e mais 2 de 28 na sequência, que é o penúltimo e o último. O Emmanuel, então, vai mostrar, né, essa sequência. Aqui eu fiz um encadeamento, mas a letra não ficou legível, infelizmente, né, em que nós vamos caminhando até essa fase que nós nos encontramos. É muito interessante, né? Concluído esses 196 mil anos, nós vamos fechar aquele primeiro período de atividade, aquele período geral de atividade. E é esse o trajeto da Terra. Eu acho importante mostrar isso pelo seguinte: a gente fica com tanta aflição com relação às transformações que o planeta precisa enfrentar, com tanta ansiedade, melhor dizendo, que a gente tem que entender que ainda tem muito chão pela frente. Vocês imaginam, ainda tem pelo menos mais 2 períodos de 28 mil anos cada para a humanidade concluir o seu ciclo evolutivo, né? Não é pouca coisa.
Vocês imaginam o que vai ser a humanidade daqui a 40 e tantos mil anos, quase 50, mais de 50 mil anos? A gente não tem nem ideia, nós conhecemos poucos mil anos de história. O que a gente está tendo dificuldade de estudar aí nos nossos livrinhos de história são poucos mil anos de história. Né? Então tem muito caminho ainda pela frente. Bom, o livro mostra para a gente que existiu ali a região da Lemúria. E aqui é um mapa que eu peguei de um estudioso, porque existem só tradições registradas a respeito desse continente lemuriano. Mas o Emmanuel vai dar umas dicas muito interessantes lá. Por exemplo, olha que legal. Recentemente foi descoberto que o DNA dos índios da América do Sul, ele não bate com o DNA dos índios da América do Norte. E isso afastou uma teoria que era a teoria de que todos os índios das Américas, eles estiveram vindo ali pelo norte, passando ali aquela região ali próxima ao Alasca e descendo, inclusive alcançando a América do Sul. Mas quando eles foram fazer esse background aí do DNA, eles descobriram, olha, o DNA dos índios da América do Sul não bate com o DNA dos índios da América do Norte. Como é que a gente explica isso? Vocês acreditam que o livro A Caminho da Luz tem uma explicação? Os estudiosos do DNA, eles perceberam que os nossos índios têm mais a ver com os orientais. Tanto é que os nossos índios têm olhinhos puxadinhos, não é? Eles parecem orientais. Pois é, o estudo do DNA chegou a essa conclusão. E o Emmanuel vai explicar que os índios, os nativos da América do Sul, eles vieram através da Lemúria. Desde a região oriental, eles passaram pela Lemúria. Porque ele conectava a América do Sul. Então eles vieram pela Lemúria. E os índios, os nativos da América do Norte, eles passaram pela Atlântida. O Emmanuel explica isso. Está lá. Em 38, agora que o pessoal estudando o DNA está chegando a essas conclusões. Então, Marco, por que você está trazendo isso? É para a gente perceber, gente, que a mediunidade do Chico Xavier não é brinquedo. A gente tem que levar a sério. Pegar esses livros aí e estudar. Hoje, o meio espírita está consumindo muita literatura psicografada. Mas eu acho que a gente não está nessa fase. A nossa fase hoje é pegar esse grande volume de investimento espiritual que chegou na Terra e começarmos a estudar esses livros. A gente tem que estudar o que já está aí. O pessoal está querendo receber mais e mais, mesmo estudo que tem. Né? Aliás, de onde você está tirando isso, Marco? Leia a mensagem A Verdade do Espírito Pascal na Revista Espírita. Pascal, matemático, ele fala isso lá na Revista Espírita. Ele mais ou menos diz isso assim, olha, a verdade funciona para vocês no planeta da seguinte maneira: nós investimos no plano espiritual e aí vocês têm que estudar e fazer o esforço de vocês. Depois que vocês estiverem preparados, fazendo as perguntas certas, com o preparo intelectual certo, a gente manda mais no futuro. Nós mandamos mais. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem se dedicado ao estudo de livros tão fundamentais como esse livro A Caminho da Luz. Tem tanta coisa profunda aí nele para a gente estudar. Né? Vocês sabem que o registro sobre a existência da Atlântida foi relatado pelo Platão, né? Olha só, Platão foi quem primeiro mencionou a Atlântida nos diálogos Timeu e Crítias, escritos por volta de 360 a.C. Segundo Platão, ele teria ouvido essa história através de seu ancestral Solon, que por sua vez teria ouvido de sacerdotes egípcios durante uma viagem ao Egito. Nos diálogos, Platão descreve a Atlântida como uma ilha poderosa e avançada, que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua época. Então, essa Atlântida aqui é um daqueles períodos lá que o Emmanuel estava mostrando para a gente, que tinha acontecido, segundo as tradições egípcias, 9.000 anos antes daquela época em que o Solon ouviu a história. Nós foram passando de geração para geração. Tem registro? Ainda não. Né? O Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que
Nas Américas, nós temos os registros da civilização atlântida, mas ele não dá mais detalhes. O que eu penso? Opinião minha. Eu acho que ele está se referindo a todas as civilizações maias, astecas, tudo que eles deixaram. Eu acho que é um resquício dessa civilização que ficou registrada aqui nas Américas. Tanto é que são aqueles, provenientes ali da região atlântida. Bom, o livro também nos mostra que o planeta Terra, ele é uma mistura de raças e de almas provenientes de vários setores do cosmos. Assim como uma escola que recebe alunos de várias outras escolas, de várias outras procedências, o planeta Terra também serviu de exílio para espíritos que vieram lá de Capela. Esse tema aqui é um tema que quase todo mundo conhece, né? Todo mundo já deve ter ouvido aí falar dos exilados de Capela. Capela é um sistema, segundo alguns estudiosos atuais, ele é de 4 estrelas. Emmanuel relata nesse livro, O Caminho da Luz, que em torno desse sistema estelar havia um planeta já bem evoluído, numa fase de transição parecida com a transição que nós estamos passando agora. E esses espíritos estavam começando a ser selecionados, como na parábola da separação do joio e do trigo, Mateus 13, por exemplo, em que os espíritos que lograram alcançar a evolução permaneceriam naquele planeta, e aqueles que estavam teimosos, recalcitrantes, foram convidados a mudar de escola. Eles foram convidados então a vir para o planeta Terra. E esses são os exilados de Capela. Somos nós, tá? O Chico diz que um grande indício, um amigo nosso nos contou, que o Chico dizia que um grande indício para avaliar, aferir se a pessoa da Terra consistiria ou não num exilado de Capela seria a facilidade para aceitar a reencarnação. Que o Chico dizia assim, são espíritos mais velhos, eles conseguem entender a reencarnação da maneira mais tranquila, mais suave, né? Então nós que temos aí essa facilidade de entendermos os mecanismos da reencarnação, isso é um grande indício de que nós somos capelinos. Mas o livro também vai nos mostrar dicas nesse sentido, né? Esses espíritos são relatados pelo Emmanuel como espíritos rebeldes, que não queriam evoluir. Gente, vocês estão percebendo como que as coisas estão ficando díspares e muito evidentes no planeta, no que diz respeito àqueles que querem buscar o bem e àqueles que querem seguir o caminho do mal? As pessoas hoje já não têm vergonha de indicar que estão seguindo o caminho do mal deliberadamente? Pois é uma ilustração até que eu entendo que está presente lá no Apocalipse, quando ele diz que os seguidores do mal, eles apresentariam chagas nas suas frontes, né? Aquilo ficaria visível como chaga aberta. É como você vê uma pessoa doente ali com as chagas aparecendo. Hoje o mal está visível na vida da pessoa, não consegue nem esconder mais, né? E esse é o momento da separação do joio do trigo, porque quando você começa a perceber essa distinção tão marcante entre o joio e o trigo, é o momento em que a colheita começa a ser realizada, né? E a gente está vendo isso de uma maneira muito intensa hoje, de tal maneira que a gente percebe que se não houver uma ceifa, a marcha vai ficar muito atrasada do planeta, né? E o Kardec explica no livro A Gênese que os chamados flagelos destruidores muitas vezes acontecem no seio do planeta para poder acelerar esse processo. Isso não é opinião minha, leiam lá, está nos capítulos finais do livro A Gênese. O Kardec vai explicar que se não fossem alguns flagelos destruidores, determinados saltos evolutivos demorariam milhares de anos. Então, às vezes, determinados desafios que chegam para o planeta Terra, eles vêm como catalisadores para poder dar uma acelerada no mecanismo, né? E hoje a gente está percebendo aí algo que aconteceu lá em Capela. Jesus, então, conduz essas almas. Ele traz essas almas para a encarnação no planeta. Eles chegam no planeta quando?
Emmanuel vai mostrar no livro Caminho da Luz, olha, na época em que já estava consolidado o primata hominis, o Homo erectus. Então eles chegam no planeta ali quando a raça humana que já existia na Terra já tinham iniciado o raciocínio contínuo. Tinham saído daquela fase de pensamento descontínuo, né, que é típica da fase animal, e já haviam ingressado nas linhas inaugurais da razão. Já estavam no início da evolução. Então esses espíritos foram reencarnados no planeta Terra. E eles reencarnam no meio da base material que existia. Por isso que muitas dessas raças e dessas comunidades que vão se formando, elas tinham, explica o Emmanuel, aquela lembrança de um mundo perdido, de um paraíso que foi perdido, de outras comunidades evoluídas de onde eles teriam vindo. Isso está muito presente em inúmeras culturas do passado. Eles chegam nessa região do Pamir, que fica aqui perto do Tajiquistão, ao lado da China, né? Aqui é a região do Pamir de novo. Eles começam a ser reencarnados nessa região. E daqui eles vão descendo, passando pela região do Irã, vão colonizando todo o planeta, inclusive subindo para a Europa. Né? Então, essa é a migração que eles vão fazendo aqui da região do Pamir, passando pela região do Irã. Os iranianos estudam muito isso. Eles sabem que existem fundamentos arqueológicos para demonstrar que a base da humanidade passou por ali. Eles têm até um certo orgulho de raça, né, em razão dessa realidade. Então, no Pamir estão as origens da própria Europa. Esses espíritos reencarnam e vão dando origem a várias famílias. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui. O Emmanuel mostra e nos explica que 4 grandes povos se originam dessa enxertia. Já viram o enxerto que você faz na planta? Que você tira um galhozinho e enxerta no tronco? Pois eles também foram enxertados aqui no planeta Terra e deram origem a 4 grandes civilizações. Os árias, que são as chamadas raças brancas, os egípcios, os israelitas e os hindus. Aqui o Emmanuel vai mostrar que dos exilados de Capela, nós tivemos as raças adâmicas. Eu entendo que essas raças adâmicas a gente não pode aprofundar hoje. Eles configuram aquela raça ali na idade do bronze, que ficaram ali na região da Mesopotâmia. Tá? E depois, nós vamos vendo ali o surgimento dos egípcios, desses 4 troncos. O Emmanuel explica que nós já tínhamos as raças pré-existentes, que são as raças amarelas, os orientais e a raça negra. Eles já estavam no planeta. E depois houve uma migração para a região da Europa, formando esse conjunto que o Emmanuel chama de arianos. Eu acho muito importante a gente compreender os arianos. Por quê? Porque existem lições morais fundamentais na obra Caminho da Luz. Se você não perceber isso, você vai perder um pedaço importante da conclusão do livro. Vamos entender então essa cultura ariana. Na nossa obra de pesquisa, o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação, porque eu sustento que o livro A Caminho da Luz é um excelente roteiro para entender o livro do Apocalipse, né? Por uma série de fatores. Nós fizemos um resuminho de tudo que o Emmanuel explica a respeito da raça ariana, que são os capelinos, que vão migrando e se alojam ali na cultura europeia. Então você tem que entender essa cultura ariana, por que o Emmanuel bate tanto nisso, para entender por que a humanidade está no estado em que se encontra. Então vamos lá. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel explica, no livro A Caminho da Luz, que as marcas peculiares desse povo
eram o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tudo isso são vícios trazidos de capela. Tá? Vamos lá, de novo. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o coração endurecido, o uso da força, a ambição, a ânsia de conquistas, a busca por novas emoções e aventuras arriscadas, a inclinação à rivalidade e ao crime, ao ciúme, a rebeldia, não aceitação das leis divinas, nem do próprio destino deles na terra, a rebeldia, os apelos à liberdade, a insubmissão, a descrença, a baixa afeição pelos caminhos da religiosidade. Não parece muito com a cultura ocidental? Até hoje? É o retrato da nossa academia, por exemplo, do paradigma acadêmico em que nós estamos imersos até hoje. Essa chamada cultura ariana é a cultura ocidental, gente. Os arianos são os ocidentais. E essa cultura colonizou o mundo inteiro. Até o mundo oriental hoje, como a gente vê muito marcante, por exemplo, no Japão, até o mundo oriental absorveu essa cultura ocidental, que é uma cultura de luta, força, egoísmo. É tão importante entender isso que o Emmanuel explica que quando vieram os capelinos, muitos deles ficaram ali na região do Pamir e eles se resignaram e cumpriram aquela etapa de provação e voltaram para a capela. O Emmanuel fala que a sublimação deles foi tão grande que quem vai hoje na Índia, são palavras do Emmanuel, sente ainda essa aura espiritual que eles impregnaram na região. Por isso que muita gente vai para a Índia e percebe assim, nossa, que aura espiritual diferente. Quem tem um pouco mais de sensibilidade percebe a aura dos países. Você vai para Portugal, você sente que o país tem uma aura. Você vai para os Estados Unidos, você percebe que tem uma aura diferente. Você vem no Brasil, você percebe que o Brasil tem uma aura muito jovial, né? Um país que tem uma energia muito jovial, porque é a nova semeadura, né? E o Emmanuel está mostrando para a gente que esses espíritos que reencarnaram ali na região do Pamir, muitos deles cumpriram o programa e voltaram para a capela, mas aqueles endurecidos que estavam buscando, eu vou usar uma expressão aqui jovem, né, só para brincar, né? Aqueles que estavam buscando sexo, drogas e rock and roll, o que eles fizeram? Eles começaram a invadir e conquistar, e guerra, e guerra, e guerra. E eles forjaram essa comunidade ocidental, que é a nossa cultura atual, que é só baseada na força. Gente, nós temos que estudar esses livros. O Emmanuel explica no livro Emmanuel e no livro A Caminho da Luz, que todo o cenário internacional que nós vemos até hoje é só jogo de cena. O Emmanuel fala isso, ele fala, o que nós estamos vendo no contato entre as nações ainda, não é fraternidade real, é só interesse, jogo de interesse. A humanidade ainda não venceu esse paradigma. O Emmanuel diz, no livro Emmanuel, que o planeta ainda não se cristianizou. A gente está achando que nós já estamos assim completamente cristianizados. Que ilusão é essa? Né? O planeta ainda está extremamente distante dos ensinamentos de Jesus. E essa nossa cultura é a cultura ariana. Então, quando o Emmanuel está apontando para todos nós essas características, ele está querendo indicar o seguinte: a humanidade não passa para o próximo level, para a próxima fase, se não filtrar isso aí, se não deixar isso de lado. Então, nós vamos precisar ver ainda, no seio dos povos, uma renovação completa de cultura, para expurgar, afastar essa cultura ariana, essa cultura ocidental, e criar em nós o que o Emmanuel chama de formação da mentalidade cristã. Sem essa formação da mentalidade cristã, a gente não passa para o próximo nível. E quem é o condutor disso? O Messias. Por que é importante a gente ter visto lá no início os principais temas da obra, A Caminho da Luz? Porque são os recursos que Jesus tem às mãos para poder promover a nossa mudança. E o
principal recurso é Ele próprio, a exemplificação, as orientações que Ele tem para nos dar. E isso está sendo constantemente investido no planeta. O livro mostra esse esforço de investimento. Porque às vezes a gente pensa assim, e até pragueja, né? E reclama de Deus. Ah, Deus abandonou minha vida, Deus abandonou o planeta. Vocês já estudaram a parábola dos vinhateiros homicidas? Que está lá nos evangelhos de Mateus, Lucas. Na parábola dos vinhateiros homicidas, Jesus mostra qual que é a relação da espiritualidade superior diante da terra. Resumindo, ele vai contar para a gente o seguinte, olha, o Senhor dá a vinha para vocês, que é a terra, para vocês cultivarem. Depois ele vai mandando um monte de emissários, que são os profetas, os médiuns, os inspirados, os grandes exemplos, os grandes avatares que a humanidade vai recebendo, no sentido da exemplificação superior. E Jesus fala, sabe o que vocês fazem com eles? Vocês perseguem, vocês apedrejam, vocês matam. E chega um ponto em que Deus, o Senhor da vinha, mandou seu próprio filho. Ali é uma ilustração, Jesus estava se referindo a ele mesmo, né? Para os homens simples daquela época perceberem assim, poxa, o dono da terra mandou o filho dele. E aí o que as pessoas pensariam? Ah não, o filho do dono da terra eles vão respeitar, né? E ele estava se referindo a ele mesmo. E veio então o próprio pastor, o condutor, e o que vocês vão fazer com ele? Vocês também o matarão. Olha lá, Jesus está mostrando para a gente qual que é a relação. Então nós temos que perceber o seguinte, toda a história da humanidade ela é conduzida pelo investimento superior, tendo Jesus como nosso guia, mas os seres humanos virando o nariz, torcendo o nariz, virando o rosto, buscando saber o quê? Distração. O que a humanidade mais gosta de distração. Nós nos distraímos dos nossos compromissos espirituais superiores. Está lá na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna. Os mentores de André Luiz vão dizer o seguinte, você sabe quais são os recursos mais usados pelas trevas para prejudicar a encarnação dos homens no planeta? Querem saber? Distração. Eles distraem, eles tiram os homens do foco. Eles tiram as pessoas do seu foco, da sua missão espiritual. Então nós acordamos todos os dias, a gente pensa no quê? Qual que é o meu dever espiritual que eu vou cumprir hoje? Não, a gente pensa assim, o que eu vou fazer de gostoso hoje? O que eu vou fazer para curtir minha vida hoje? Porque nós acordamos todos os dias pensando só nas rosas da vida. E nós não pensamos no dever, né? E pensar no dever é pensar na sua missão espiritual. Então nós estamos completamente distantes do Messias. E é o que o livro Caminho da Luz vai mostrar. Ele vem mostrar para a gente o tanto que a humanidade tem recebido de investimento espiritual, tal como está lá na parábola dos vinhateiros homicidas. Né? Então a gente tem a atuação do Messias sempre nos conduzindo. Jesus é o nosso guia supremo, está presente desde a formação do planeta e estabelece, inclusive, as bases da vida. Né? Amparou os exilados, nos prometeu que, apesar da traição humana que ele sabia que viria, o livro Caminho da Luz também mostra isso, o Apocalipse também mostra isso, o sermão profético de Jesus, de Mateus 24, também mostra isso, a despedida de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13 em diante, também mostra isso, Jesus falando que haveria um momento de traição da humanidade, de afastamento, falando, olha, tempo virá que vocês não me verão mais, mas depois vai passar um outro tempo que vocês voltarão a me ver. Vocês voltarão a me compreender. Jesus sabia que a humanidade ia passar por um momento de completa negação. Mas no futuro viria o Consolador. Esse Consolador é o Espiritismo. Aquele Consolador que Jesus promete no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 em diante, é a promessa de Jesus para a renovação do planeta. E ela começa a se materializar no planeta com a vinda do Espiritismo, com esse investimento espiritual, onde os Espíritos voltam a conduzir a humanidade para o entendimento simples e puro do ensinamento de Jesus. Então nós já falamos da parábola dos vinhateiros, né?
E o livro A Caminho da Luz nos mostra que Jesus vai ser o nosso condutor nas grandes transições que nós vamos enfrentar a partir de agora. O nosso estudo tem duas partes, nós já estamos concluindo a primeira. A segunda parte nós vamos tratar dela a partir das 2 horas. E eu vou mostrar para vocês as profecias que estão no livro A Caminho da Luz a respeito da transição e sobre o que vem aí para o futuro da humanidade. Nós vamos pegar e vou mostrar para vocês que o livro A Caminho da Luz não é um livro datado, igual muita gente pensa que ele terminou na Segunda Guerra Mundial, não. Ele tem um monte de previsões a respeito do futuro. Tá? E a gente vai tentar compreender isso. O Will Emmanuel já nos adverte, olha, vocês vão enfrentar momentos difíceis, Jesus está no leme, segura na mão dele. Né? O livro também mostra, porque é exatamente aqui que a gente precisa fechar, que já estava previsto uma fase de defecção, de traição para a humanidade. Por isso que eu mostrei para vocês lá no início, que um dos temas principais da obra é a igreja, os desvios da igreja e os desvios de Roma. O livro foca muito nisso. A gente pensa assim, nossa, parece que há uma perseguição do Emmanuel com relação a esse passado da humanidade, mas não é. Ele quer mostrar para a gente, nesse trecho da obra, que é muito enfatizado, que existia um projeto divino. Ele chega a usar a expressão de que Roma estava sendo preparada para ser os Estados Unidos do mundo. Olha que curioso. A missão de Roma era de solidificar administrativamente todo o planeta, formando uma comunidade universal. E a missão da igreja era de semear a simplicidade do Evangelho, no seu ensinamento mais puro. E o que foi feito? Nós, aqui gente, nós estamos falando de nós mesmos, de nós no passado. Eu sei que eu fico pensando muito, por que a gente fez isso no passado? Eu penso assim, foi pura covardia. No meio daquelas agruras, das dificuldades da Idade Média, a gente ficava com medo de passar as privações materiais. E a gente acabou se compactuando com os poderes do mundo. Sabe quando a pessoa é conivente com o poder para não sofrer? Acho que muitos de nós fizemos isso. Nós viramos amigos do poder para não sofrermos, para não darmos o testemunho. E nós, no passado, fomos os agentes dessas alterações. Mas houve grande alteração e deturpação sobre os ensinamentos de Jesus. Vocês sabem quem que resgata hoje os ensinamentos de Jesus? Chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, o livro mais importante da história da humanidade, nesse momento de reboot, de reinicialização da humanidade. Sabe quando você reinicializa o computador? Que ele está travando, você dá uma reinicializada? Pois é, o Espiritismo é o reboot da humanidade. A humanidade está sendo reinicializada. E o Evangelho segundo o Espiritismo resgata a essência dos ensinamentos do Cristo, mostrando para a gente o que a gente devia ter feito lá atrás. Emmanuel vai mostrar que as traições da igreja e de nós mesmos na condução dos seus assuntos, compactuando com os impérios do planeta, gerou um atraso, por exemplo, lá com relação à Inquisição, de 600 anos. Está no livro, gente, não é invenção minha. Ele fala assim, olha, em razão da Inquisição, a humanidade atrasou o seu passo, travou o seu passo em mais de 6 séculos. Era para a gente estar 6 séculos adiante em termos evolutivos, se não fosse, por exemplo, a Inquisição. Olha quanto tempo que a gente perdeu. Não mostrei para vocês, lá no início da seleção dos temas, que o tempo é uma questão extremamente comentada pelo Emmanuel? Pois é. Ele está mostrando para a gente que quando você perde tempo na sua vida, sabe o que você está adiando? A sua felicidade. Toda vez que você está perdendo tempo na sua vida com distrações, é a sua felicidade que você está adiando. Aí a gente pensa assim, não, Marco, eu estou dedicando meu final de semana inteirinho ao clube porque eu quero ser feliz. E o Espiritismo está mostrando assim, meu filho, não tem problema você tomar seu sorvete, não. Tem problema você ir no seu clube. Mas
também atenda a seu dever. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Busca seu dever, porque você é espírito, você não é matéria. Né? Mas como a gente vive só para o hedonismo, que é a busca do prazer, nós vamos adiando a nossa felicidade espiritual. E você entra num ciclo vicioso, que é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque quanto mais você busca os prazeres do mundo, mais infeliz você fica. Ninguém ensina isso para a gente na escola. Né? E o Espiritismo mostra que quanto mais você se aproxima dos seus deveres espirituais, você se torna uma pessoa plena. A sua vida vai se ajeitando, você vai percebendo que a harmonia vai acontecendo na sua vida e a felicidade verdadeira se instala no seu espírito. Então é por isso que o Emmanuel vai destacar tanto a defecção humana, que é a traição da humanidade. A humanidade vira as costas para Jesus, assim como está lá na parábola dos vinhateiros homicidas. Ok? Então agradeço muito aí pela primeira parte. Nós vamos seguir agora na parte da tarde, mostrando para vocês o que é esperado para o futuro da humanidade, segundo o livro A Caminho da Luz. Agradeço muito.